estamos aqui para levar a palavra da doutrina a vocês, né, através do nosso canal no GEL, sempre pedindo a fineza de que vocês assinem o nosso canal, né, curtam a palestra aqui embaixo, se compartilhem também para alguém que você conheça e que gostaria e necessite, né, de ouvir as palavras, né. Hoje, com a alegria de mais uma vez recebermos nosso irmão Marlon aqui presente, né, que sempre traz belos ensinamentos para todos nós, né. E lembrando que, apesar da casa estar fechada, né, publicamente, estamos precisando, né, da sua ajuda com o nosso bazar, né. Então, qualquer situação de roupas ou utensílios que vocês tiverem para que possam disponibilizar para nós, mais à frente estaremos realizando um bazar para auxiliar, né, que apesar da casa fechada, as despesas não param, né, inclusive também para ajudar o receituário, né, que são centenas de pessoas atendidas na farmácia do Dr. Milton, né. Então agora, seja bem-vindo, irmão Marlon. Obrigado. A palavra é sua agora. Muito obrigado. É uma alegria estar aqui novamente e poder falar a você que ainda nessa pandemia que estamos vivendo tem a possibilidade de acessar o canal da casa e assistir às palestras que têm sido postadas, têm sido editadas com todo carinho e postadas. O tema de hoje é Bem-aventurados os aflitos. Esse tema é o tema do capítulo 5, do 5º capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. É interessante a gente analisar o Evangelho segundo o Espiritismo, porque Kardec faz uma arrumação muito interessante em o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele começa falando a respeito das 3 revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo, a 3ª revelação. Depois ele continua com outros temas e no capítulo 5 ele introduz as bem-aventuranças. E ele introduz com essa bem-aventurança: bem-aventurados os aflitos. Só que quando a gente pensa que no capítulo 6, o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, vai prosseguir com as bem-aventuranças, ele coloca no capítulo 6 o título do O Cristo Consolador. E a partir do capítulo 7, ele prossegue com as bem-aventuranças. O capítulo 7, por exemplo, é Bem-aventurados os pobres ou humildes de espírito. E a primeira reflexão que eu gostaria de fazer é por que essa interrupção aparente nas bem-aventuranças nesse livro da codificação que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem, quem está aflito necessita de quê? Consolação, consolo. E logo depois do capítulo Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo 5, como eu disse, aparece no capítulo 6 o Cristo Consolador. Então essa é a primeira grande lição que nós temos para o dia de hoje. Nós só encontramos consolo e conforto no Cristo que é Consolador. Os aflitos só vão encontrar consolo e conforto no Cristo Consolador, que é explanado no capítulo 6, que é o capítulo seguinte ao capítulo que nós vamos refletir um pouco hoje. Bom, o Evangelho segundo o Espiritismo
ele foi publicado em 15 de abril de 1864 e ele faz parte de um dos 5 livros da codificação kardeciana, conforme nós chamamos, né? Das obras básicas da doutrina espírita. E a questão da aflição aqui, muitos pensam que está relacionada com todas as pessoas indistintamente, quando se fala bem-aventurados os aflitos. Mas quando Kardec elenca 3 versículos, mais de 3 versículos, no item 1 e 2 do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, a gente percebe uma coisa interessante. A gente percebe que ele cita um versículo que são bem-aventurados os que choram, que são bem-aventurados os famintos de justiça ou sedentos de justiça, que são bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa do Cristo. Então, ele não está se dirigindo a espíritos insubordinados e impacientes. Ele está se dirigindo àqueles que já estão praticando ou que já estavam praticando o Evangelho do Cristo, que já estavam procurando, buscando viver em suas vidas o Evangelho do Cristo, porque são eles que choram, são eles que têm sede de justiça, porque para que alguém tenha sede de justiça, precisa saber o que é justiça e precisa entender, compreender a justiça de Deus. E em compreendendo a justiça de Deus, vai entender que existe um Deus, vai reconhecer que há um Deus, que nós não podemos, nem sabemos definir. Pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos: que é Deus? É interessante que Kardec não pergunta o que é Deus, mas Kardec pergunta que é Deus. Ele não traz Deus para uma visão antropomórfica, ou seja, humana. Ele expande o conceito de Deus a um nível que nós não temos a capacidade ainda de compreender. Espíritos que estamos encarnados num planeta de provas e expiações. E quando ele pergunta, na pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos, que é Deus? Os espíritos luminares respondem: Deus é a inteligência suprema, a causa primeira ou primária de todas as coisas. Eles não fecham a questão. Dentro do conceito de inteligência suprema e dentro do conceito de causa primeira de todas as coisas, cabe o conceito de retirar o artigo "o" e deixar a pergunta somente com "que é Deus?". Deus está muito além da nossa compreensão. Talvez nós tenhamos essa compreensão ao longo da nossa evolução espiritual. Eu acredito que vai demorar bastante para que nós tenhamos a compreensão de que é Deus verdadeiramente, de forma precisa, mas os espíritos luminares ali já colocam que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Então, o aflito aqui, em bem-aventurados ou felizes os aflitos, não é aquele aflito que vive nas aflições do dia a dia, no sentido de ser um ansioso ou um depressivo. O ansioso, ele vive no futuro.
E o depressivo, ele vive no passado. O ansioso, ele vive, de alguma maneira, com turbulências, pelo que pode vir a acontecer. O depressivo, ele sofre as mesmas turbulências, via de regra, pelo que aconteceu no passado. Mas quantos de nós vivemos o presente? Quantos de nós estamos 100% envolvidos naquilo que estamos fazendo? Quantos de nós estamos 100% envolvidos na atividade que estamos fazendo no momento presente, sem nos preocuparmos com o futuro? E Jesus disse isso quando ele nos mandou olhar para os lírios do campo, para as aves do céu, as aves que não semeiam nem colhem, os lírios que não cosem, que não costuram roupas para si. Mas ele diz que o Pai, Deus, veste os lírios do campo e alimenta as aves do céu. Então, quando Jesus diz isso, ele diz que nós precisamos nos ater ao momento presente, não sermos imprevidentes, descuidados, porque a previdência é uma virtude. Pensar no futuro, não é? Nós, como trabalhadores, pagamos, seja uma previdência pública ou privada, vem lá, não é? Aqueles que têm a sua carteira assinada ou são estatutários, são funcionários públicos, vem lá descontado a previdência, e a gente imagina que a gente está vendo aquele dinheiro saindo no nosso contra-cheque, porque no futuro, quando nós não tivermos a capacidade laboral mais, a capacidade de trabalhar, haveremos de desfrutar daquilo que foi recolhido durante o nosso tempo de trabalho. A previdência é uma virtude, mas não aquela previdência que nos faz ansiosos, nem aquelas lembranças que nos fazem depressivos. Jesus não está falando aqui para espíritos insubordinados, quando ele diz bem-aventurados os aflitos, nas bem-aventuranças. Ele não está falando para espíritos insubordinados nem impacientes. Ele está falando para aqueles espíritos que já estão cumprindo aquilo que está mais à frente no Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, que é um texto que eu gosto muito de O Evangelho. Lá diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita, e nós podemos, meu irmão, trocar a palavra espírita, nesse caso, pela palavra cristão, sem prejuízo nenhum, porque nós acreditamos que o Espiritismo é sim o cristianismo redivivo, que o Evangelho segundo o Espiritismo avançou naquilo que o Cristo não pôde dizer à época, disse por parábolas, e o Evangelho segundo o Espiritismo vem como terceira revelação avançar e explicar, explicitar aquilo que foi dito pelo Cristo, e que a comunidade, o povo na Palestina naquele momento não tinha condições de compreender. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, item 4, diz: reconhece-se o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Reconhece-se o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. E eu queria destacar a segunda parte, principalmente o verbo domar.
que é um verbo que nós utilizamos muito quando nos referimos aos animais. Animal doméstico, ou seja, aquele que foi domesticado, que foi domado. Ou nos circos de antigamente, graças a Deus, essa prática está cada vez menor, onde havia os animais, havia o domador de tigres, o domador de elefantes, o domador de animais grandes ou felinos perigosos, por exemplo. Domar é frear de uma maneira radical. E quando Jesus diz bem-aventurados os aflitos, Jesus está dizendo que bem-aventurados aqueles que estão aflitos, porque estão domando ou tentando domar as suas más inclinações. Bem-aventurados aqueles que estão chorando, porque sofreram um desaforo e não revidaram esse desaforo. Olha, eu quero dizer que enquanto eu falo, e vou me permitir fazer essa brincadeira, tem uma grande carapuça caindo vagarosamente sobre a minha cabeça. Essa palestra é, em primeiro lugar, para mim, depois para aqueles que a assistirem. Então, bem-aventurados aqueles que choram porque sofreram uma injustiça, ouviram um desaforo, ou leram um desaforo, mas ao invés de revidar, estão chorando porque aquele que ofendeu receberá, na lei de ação e reação, uma reação maior do que aquele que foi ofendido, certamente. Bem-aventurados os aflitos que estão famintos de justiça, que veem determinadas situações que estão acontecendo, e antes de iniciarmos a gravação, eu comentava com o nosso irmão sobre uma situação que eu tive conhecimento hoje, a repetição de discursos de ódio reiterados e reiterados e reiterados e reiterados. Bem-aventurados aqueles famintos de justiça, mas que sabem que não se faz justiça com as próprias mãos, que existe uma lei que rege o universo, a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, e que essa lei, ela rege tanto a minha encarnação presente, quanto a encarnação dessas pessoas que têm se permitido fazer esses discursos de ódio. Então, bem-aventurados os aflitos, e eu confesso, fiquei aflito hoje com um segundo discurso de ódio, no mesmo tom que eu ouço em poucos dias, que eu vejo em poucos dias. Fiquei sim faminto de justiça, mas não posso fazer justiça com as minhas próprias mãos. Pessoa que supostamente está propagando a palavra de Deus, né? Falar o que falou, né? Supostamente está propagando a palavra de Deus. Não pode nem ser classificado de religião, né? São seitas, né? O irmão está se referindo a essa infeliz colocação que uma pastora de Friburgo fez, né? Atacando negros, né? Gays, enfim, né? A homofobia cristalina num púlpito. Isso é inadmissível, né? Mas a justiça já está cuidando desse caso. E hoje a gente fica sabendo de um outro discurso, de uma outra pessoa, reiterando e, na minha opinião, indo além do que foi dito. Gente, basta. Então, quando Jesus diz bem-aventurados os aflitos, ele está dizendo, irmão Carlos, bem-aventurados os aflitos, aqueles que estão chorando, conforme diz aqui, porque sofreram um desaforo, ouviram ou leram um desaforo, ao invés de revidar, estão chorando por isso. Bem-aventurados os aflitos que estão famintos de justiça, como eu e o irmão. Famintos para que se faça justiça, para que
o discurso de ódio pare, mas a justiça que já está estabelecida desde as épocas imemoriais. A lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, que não tem efeito só sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão Carlos, mas que tem efeito também sobre aqueles que estão realizando, estão fazendo esses discursos de ódio. E ele também diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da doutrina do Cristo. Só sofre perseguição por causa da doutrina do Cristo quem conhece e quem tenta praticar a doutrina do Cristo. Então, quando a gente olha assim, num primeiro momento, a gente pensa que todos os espíritos se enquadram nesse capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema, o título é Bem-aventurados os aflitos, mas não. As bem-aventuranças aqui, na citação dos versículos que Kardec elencou magistralmente, diz: bem-aventurados os aflitos que já compreendem alguma coisa, que já entendem, que já choram, que já conseguem não revidar. Por isso que eu disse que uma grande carapuça está descendo lentamente sobre a minha cabeça e até o final da palestra ela vai se encaixar perfeitamente. Bem-aventurados aqueles que não conseguem revidar, mas choram. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, não da justiça dos homens, mas da lei de causa e efeito, de ação e reação. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da doutrina do Cristo. E aí, Kardec elenca duas situações muito interessantes. E eu vou falar baixinho aqui, mas nós espíritas, alguns de nós, reconsiderando a minha fala, alguns de nós temos o costume de atribuir todas as provas, todas as expiações, todos os momentos difíceis pelos quais nós passamos na presente encarnação, a encarnações pretéritas, a encarnações passadas. Eu estou sofrendo isso porque eu devo ter feito aquilo, ou devo ter feito aquilo. Sim, nós cremos na reencarnação. Mas olha o que Kardec diz. Kardec fala sobre as causas atuais das aflições. E eu quero ler esse trecho. Quero que você tenha paciência, por favor, para ouvir. Diz assim: quantos homens tombam por suas faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem. E aí eu queria destacar, se não me engano, posso estar enganado, mas foi Chico, nosso querido Chico Xavier, em um pinga-fogo. Quando perguntam para ele, Chico, sobre o casamento é indissolúvel, porque está escrito lá que o que Deus uniu não separe o homem. E parece que foi Chico, sim. Ele responde: sim, o que Deus uniu não separe o homem. Mas e o que Deus não uniu? E aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo e diz assim: quantas uniões infelizes, porque são de interesse calculado, são de conveniência ou de vaidade, com as quais o coração nada tem. O amor não está ali, o coração não está ali, está o interesse calculado, está a vaidade, mas não está o coração. E aí fica essa pergunta: o que Deus uniu, o homem não separe. Mas e o que Deus não uniu? Quantas dissensões e querelas funestas
se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? E aí vem uma última aqui para nós que somos pais, irmão Carlos. Não que seja o caso do meu filho, graças a Deus. Mas quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Então, vamos parar de atribuir todo o sofrimento que porventura passamos nessa encarnação a reencarnações passadas, pretéritas. Muitas vezes eu me vejo colhendo coisas que plantei nesta própria existência. Aqui se faz, aqui se paga, né? Vida nós temos uma só. Segundo a doutrina, Deus nos criou espíritos simples e ignorantes e estamos evoluindo desde então. Mas o que nós estamos sofrendo nessa presente encarnação não tem necessariamente relação com reencarnações ou encarnações pretéritas, passadas. Uma frase muito popular no meio espírita é que a colheita é a semeadura é opcional, mas a colheita é certa. Nós podemos escolher o que plantamos, mas não podemos escolher o que vamos colher. Então, existem causas atuais das aflições que nós passamos. O espírito Humberto de Campos, citando o Sermão do Monte, ele diz que bem-aventurados são os que abandonam as ilusões do mundo para dedicarem-se a Deus, e a gente pode dizer, ou a uma causa. Aqueles que abandonam, essa é a definição do espírito Humberto de Campos, citando o Sermão do Monte. Bem-aventurado, feliz, é aquele que abandona as ilusões do mundo para se dedicar a Deus. Nós nos dedicamos à causa da doutrina, da divulgação da doutrina, da assistência, sim, da caridade, sim, que não é só a distribuição de alimentos, de cestas básicas. A caridade é muito mais ampla do que dar uma cesta básica para alguém. Se você que está assistindo essa palestra e não é espírita, acha que nós espíritas apenas distribuímos cestas básicas e apenas fazemos a caridade distribuindo alimentos, você está enganado. A caridade que se faz dentro de uma casa espírita, ela está em todos os âmbitos e ela é muito mais ampla do que apenas distribuir ou entregar uma cesta básica. Caridade é diferente de esmola, né? Caridade é diferente de esmola, caridade é diferente de assistencialismo, caridade é diferente de todos esses conceitos. Um abraço que hoje a gente não está podendo dar, né? É uma forma de caridade. Né? A gravação de uma palestra, disponibilizar para quem não está podendo sair de casa, é caridade. Isso. E, para a gente concluir, Kardec também fala das causas anteriores. É claro, se existem causas atuais, e eu acabei de citá-las, existem causas anteriores. Uma criança que nasce com uma patologia, com uma doença deformada, que não consegue sequer dar os primeiros passos. Eu soube, através de um irmão querido que de vez por outra vem a Friburgo fazer palestras ou faz virtualmente, de que ele se tornou espírita quando estava na residência médica e o médico que estava orientando ele mandou que ele fizesse 2 partos e ele contou isso de público
né, contou publicamente, ele foi fazer um parto, e quando ele olhou a criança, parece que nasceu, se eu me lembro, não é? Se eu estiver errando na história, mas o sentido é o mesmo. Ele olha para a criança nasce sem os 2 globos oculares, com má formação nos globos oculares. E ele entregou ao pediatra, e em seguida foi fazer um outro parto, e a criança nasce perfeitamente saudável, sem deformidade, nem deficiência nenhuma. E aí a gente pergunta para pessoas, por que isso acontece se não existe na concepção de alguns a reencarnação? É para a glória de Deus. Sinceramente, irmão Carlos, esse Deus eu não conheço. Um Deus que se glorifica na deformidade, na deficiência, um Deus que é glorificado num anencéfalo, numa criança que nada fez, um recém-nascido que nasce sem o cérebro, um Deus que se glorifica nisso, não é o Deus que eu conheço. Por isso nós temos a lei de causa e efeito, de ação e reação, por isso nós temos a doutrina da reencarnação, que você pode conhecer melhor, se não é espírita, procurando virtual ou presencialmente alguma casa espírita e procurando informações sobre isso. Mas é fato, e a gente precisa dizer, que nós não estamos aqui na Terra pela primeira vez. Quando nós trocamos de roupa, nós não deixamos de ser quem somos. Eu acordei hoje pela manhã, preparei algumas coisas para vir para cá gravar essa palestra, troquei a minha roupa, mas continuo sendo a mesma pessoa. Nós trocamos de roupa ao longo das reencarnações, mas continuamos sendo as mesmas pessoas e devemos arcar, sim, nesse item que diz sobre as causas anteriores das aflições, devemos arcar, sim, com aquilo que fizemos no passado. Eu quero concluir trazendo uma palavra de alento para aqueles que assistiram essa palestra. A palavra de alento é a seguinte: agradeçamos a Deus pela bênção de estarmos encarnados. Agradeçamos a Deus pela bênção que é estarmos encarnados, porque estando encarnados, nós podemos arcar com as consequências daquilo que fizemos em outras encarnações ou fizemos nesta própria encarnação e que nos trouxe resultados que nós consideramos negativos. É uma bênção estar encarnados. Eu fico imaginando sem número de irmãos que estão no mundo espiritual querendo reencarnar, que já tomaram consciência, o véu já foi retirado, já tomaram consciência dos seus débitos, não de todos eles, porque nenhum espírito suportaria tomar conhecimento de todos os débitos, de todas as encarnações pretéritas, mas já tomaram conhecimento de alguns e querem muito reencarnar para resgatar. Mas nós estamos aqui, nós estamos encarnados, caímos, levantamos, olha, a carapuça acabou de se acoplar perfeitamente, ela é minha porque coube perfeitamente, mas nós estamos aqui encarnados, podemos resgatar, ao invés de reclamar, podemos abençoar. Não estou dizendo que eu sou exemplo disso, não, mas podemos fazer isso. E aí eu lembro, capítulo 17, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Nós vamos conseguir domar todas as nossas más inclinações? Provavelmente não. Mas se estamos nos esforçando, nós somos bem-aventurados.
nós somos os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. Fique com Deus. Obrigado por essa oportunidade e que Deus e a espiritualidade benfazeja, os benfeitores espirituais estejam cercando a cada um que assistiu essa palestra. Que assim seja. Agradeço em nome do GEL a sua presença, irmão Marlon, e a todos vocês que contribuem, né, com sua audiência à casa, né, nesse momento de pandemia, né, que possamos todos aprender, como sempre falo, um pouquinho a cada dia, né? Agradeço a Deus, ao nosso querido São Francisco, por mais essa oportunidade de poder estar levando essas palavras, né, essas mensagens até vocês, né? E fiquem com Deus e até a próxima. E não esqueçam da máscara, porque mesmo para aqueles que já tomaram a segunda dose da vacina, infelizmente estamos com uma nova variante do vírus por aí, estamos todos expostos a ela, porque é tão contaminante quanto sarampo, catapora, então está alastrando de uma forma. Então, por favor, evitem aglomeração e se protejam e usem a máscara. Obrigado mais uma vez e até a próxima.